Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui em mais uma live da CTB, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, da nossa seção do Rio de Janeiro. E hoje aqui vamos debater um assunto muito importante das nossas cidades, que é o setor de transporte. São os transportes urbanos, mais precisamente com os profissionais do volante e os cobradores. Duas funções importantíssimas que nós consideramos de extrema relevância para a cidade. Temos aqui na nossa sala o vereador Leonardo Giordano, vereador de Niterói. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Paulinho. Uma honra estar com você, com a nossa CTB, com os trabalhadores aqui, com o meu amigo professor Paulo, vereador, uma referência de vereador. Obrigado pelo convite, Paulinho. E conta comigo na luta. Minha admiração aí pela CTB, pela tua condução da nossa querida CTB. Estamos também aqui com o professor Paulo, vereador de São Gonçalo. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, meu xará. Boa noite, Leonardo Giordano. Boa noite, Antônio. É uma satisfação estar com vocês aqui nessa noite para cobrir a luta dos trabalhadores rodoviários. É uma luta que todos nós, de certa forma, fazemos parte dela, porque somos usuários de serviços de transporte, nossos filhos também, e a população em geral, muitas vezes, sofre a falta de segurança do transporte. Nós também estamos aqui com o Antônio Overney, é rodoviário há mais de 30 anos, está com um problema de conectividade. Antônio, nós estamos aguardando você resolver aí o problema da internet e nós vamos iniciar aqui com o vereador Leonardo Giordano e o professor Paulo, enquanto o Antônio está resolvendo aí o som. Leonardo, a função de cobrador de ônibus, né? Cobrador e trocador, né? Cobrador aqui para o português brasileiro, trocador para o português europeu, né? Mas todos dois funções, né? Uma função digna e extremamente importante no conjunto de profissões da classe trabalhadora. E é uma função, né, antiga, muito antiga, e já teve diversas modalidades. Né? O cobrador do bondinho, o cobrador da lotação. Então, e o ônibus já vem desde lá de 1800 antigamente. Né? O ônibus, como transporte urbano, foi concebido, né, há muito tempo. É importante para as cidades. Dentro dos ônibus, eu me lembro, professor Paulo, porque também já fui rodoviário, Leonardo. Fui rodoviário há muito tempo. Né? Fui leão. Tinha uma frase lá, essa frase eu não me esqueço. Fale com o motorista somente necessário. Eu quero frisar a palavra necessária. Né? Porque a função do motorista é uma função extremamente importante. Não pode ter sua atenção, né, desviada para outro. Tá? Coisa, porque senão não dá problema. Ô, Antônio, boa noite. Você já resolveu aí seu áudio? Boa noite, Antônio. O Antônio é o nosso... Boa noite, Léo. Boa noite, Paulinho. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá me ouvindo? Sim, Antônio. Sim, estamos sim. Boa noite toda aí. Desculpa aí, gente. Paulinho, que a minha assessora chegou aqui, Paulinho. Muito bom. Muito bom. Rosa, boa noite, Rosa. Então, como eu estava dizendo, né, existe aí uma pressão muito grande dos empresários para extinguir a profissão, né, do cobrador, a função do cobrador dentro do transporte coletivo. Né? Há uma introdução da tecnologia, da bilhetagem eletrônica, é verdade, diversas áreas da economia no mundo inteiro está sofrendo alterações pela revolução tecnológica, né? Nós não podemos desconsiderar, né? Mas tem uma questão que é verdade, nem todos
meios de transporte pode prescindir, né, da função do cobrador, e o motorista, ele não pode ter a sua atenção desviada da função principal dele ali, que é da condução do veículo. Ora, o Leonardo Giordano é autor da lei, a lei aqui, se eu não me engano, a lei em Niterói, né? Ô, Leonardo, você me perdoe, mas se eu não me engano, a lei, projeto de lei 68/2018, esse, né? É isso aí, Paulinho. 68/2018, que exige o fim da dupla função em Niterói. Já em São Gonçalo, né, a lei foi promulgada, né? Uma lei lá do professor Paulo, inclusive autor, né? A lei foi promulgada. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte, né? Antônio, Leonardo, professor Paulo, a autoridade do município promulga a lei. Os transportes públicos é uma concessão pública. E aí os empresários desacatam a lei. Depois nós vamos entrar em outros assuntos aqui, mas eu queria saber o seguinte: o que nós vamos fazer? Afinal de contas, há lei ou não há lei no município? Qual é o papel da Câmara de Vereadores? Qual é o papel do prefeito? Diante de uma situação como essa, como que fica os rodoviários? Então, nós vamos fazer aqui um bate-bola. Vou passar a palavra para o Leonardo, né, e depois para o professor Paulo e para o Antônio, que a gente vai trocar aqui, né, as figurinhas sobre essa questão. Logicamente que o vereador Leonardo Giordano e o professor Paulo vão ter uma visão por um ano e o rodoviário, né, o Antônio, por outro ano, mas a questão que eu digo é assim, como resolver esse impasse? Eu passo aqui para o Léo. Léo, como é que a gente vai resolver esse impasse entre o legislativo, o executivo e o empresário que não quer cumprir a lei? Paulinho, essa questão é super importante. Eu acho que essa live ela fala de um problema que atinge diretamente o povo. Você falou muito bem, tem profissões que às vezes o tempo vai acabando com elas, né? Você tinha o ascensorista do elevador em quase todo elevador. E hoje em dia, como o mecanismo é muito simples, não é mais de aquelas manivelas e tal, praticamente não tem mais ascensorista, só um elevador ou outro que tenha quase um item de luxo do elevador. Agora, não é o caso do cobrador, do trocador de ônibus, porque faz diferença na vida do povo. E, na verdade, quando os caras acabam com essa profissão, eles estão querendo economizar dinheiro botando para piorar o transporte público, que é uma concessão pública que o povo tem direito. Então, sem cobrador, o motorista tem que fazer a tal da dupla função que você falou aí. Ele dirige e cobra. Aumenta o risco de acidente, estressa mais o motorista, desvia a atenção dele. Se o motorista de carro não pode atender o celular e dirigir ao mesmo tempo, e o motorista do ônibus tem que levar as pessoas num prazo que está lá, que a empresa cobra dele, que ele tem que sair de uma estação e chegar na última no prazo da rotina do ônibus, ele acaba tendo que acelerar isso aí na hora do troco e aumenta o risco de acidente. Aumenta também a fila do lado de fora, aumenta o tempo que as pessoas levam para poder subir e descer do ônibus. O trabalhador está cansado, o trabalhador está apressado para chegar no trabalho, para voltar para casa. E aí, quando você soma todo esse tempo que você perde nos ônibus, com a fila que fica para o lado de fora, as pessoas perdem tempo e é só para os empresários ganharem esse dinheiro. E não estava no contrato de concessão dessa gente, porque quando eles ganharam as concessões, na maior parte das cidades não tinha essa previsão. Eles estão remunerados lá no valor da passagem, né, no custo da passagem, o pagamento dos salários desses trabalhadores. Então, diminuiu, cortou o cobrador de ônibus, e cadê que a passagem diminuiu? Não diminuiu, não. Eles embolsaram essa grana e causaram desemprego e pioraram a vida do povo, ou seja, ganância pura. Então, projetos de lei como que eu estou tentando fazer votar em Niterói, e que o Paulo, vereador do PCdoB de São Gonçalo, teve até mais sucesso, porque ele conseguiu votar na cidade de São Gonçalo,
ele só está tendo dificuldade para as pessoas respeitarem aquilo que já é lei em São Gonçalo. Ele teve essa vitória enorme e a gente está tentando brigar para que tenha o emprego de volta, mas não é só emprego pelo emprego, é porque isso melhora as condições do transporte, melhora a vida do povo. Eu sei que o Antônio está numa luta muito grande agora de chapa aí, de trabalho sindical, de batalha, e que eu respeito muito, Antônio, e que você vai contar com todo o nosso apoio aqui, do nosso mandato, todo o meu apoio, tudo que eu puder fazer, nosso coletivo aqui, a galera que milita em várias áreas, o pessoal que trabalha aqui, nós vamos ajudar em tudo, porque a gente sabe que essa luta é uma luta muito justa. Nós chegamos a fazer, Antônio, não sei se você lembra, uma audiência pública na Câmara, naquela época não tinha pandemia ainda, e você estava com os trabalhadores firmes lá. Você foi com muitos trabalhadores na audiência, participou firme, fez fala, as pessoas foram com o Antônio para discutir esse problema, entre outros problemas da classe trabalhadora, dos motoristas e dos cobradores de ônibus. Então, Paulinho, o que a gente tem que fazer, na minha opinião, é pressão popular. As pessoas que tomam ônibus, que são prejudicadas por causa disso, elas devem participar dessas lutas, porque a luta do trabalhador não é só do trabalhador sozinho. Quem anda de ônibus todo dia, ida e volta, e às vezes pega mais de um para chegar e para voltar do trabalho, precisa se sensibilizar com isso, precisa estar do nosso lado nessa luta, precisa postar na rede social reclamando, precisa dar força ao movimento sindical, à CTB, precisa participar de lives como essa aqui, dar força ao Antônio lá, a batalha que ele está tendo, porque é a luta dos trabalhadores, mas somada com a luta do povo, porque as duas coisas se misturam. Então, a minha opinião é que a gente tem que fazer pressão, fazer luta, os vereadores baterem e tal, mas a gente enfrenta um lobby poderoso, a gente enfrenta empresários poderosos. E é isso uma grande dificuldade que a gente tem, porque muitas vezes o judiciário passa a mão na cabeça, não liga para a coisa do contrato de concessão, e às vezes as câmaras municipais acabam não tendo sensibilidade em relação a esse tema. Então é um pouquinho da minha opinião aí, mas acho que o Paulo, que teve uma vitória até maior que a minha lá em São Gonçalo, eu acho que ele podia falar ainda melhor aí, como você sugeriu, Paulinho. Vou com a palavra o nosso vereador por São Gonçalo, o professor Paulo. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Antônio. Boa noite, Leonardo. É uma satisfação estar aqui com vocês. A luta dos trabalhadores é uma luta nossa. Na verdade, tanto nós como nossos filhos, nossos amigos, dependem do transporte público. E entendemos que a falta do trocador, que na minha época de criança a gente chamava de trocador, hoje a gente fala cobrador, mas, assim, na verdade, é uma função importantíssima que eu lembro muito bem que muitos amigos meus trabalharam no transporte coletivo, alguns como motoristas, outros como trocadores. E, de repente, começaram a extinguir essa profissão. Muito bem. Isso trouxe grandes transtornos, não só como para a população geral. Uma vez que, como muito bem disse o Leonardo, o trabalhador do volante ele acaba tendo que fazer a dupla função de dirigir, cobrar, dar atenção aos passageiros, com temos deficientes, temos pessoas idosas, o motorista tem que auxiliar, tendo ali a figura do trocador, essa tarefa de auxiliar o passageiro, essa tarefa de auxiliar um deficiente, muitas das vezes o trocador é parceiro do motorista nessa tarefa. E diminuía esse trabalho duplo que hoje existe por parte do motorista. Nós entendemos que, se nós conseguirmos essa lei para funcionar, vai aumentar o trabalho, vai aumentar o emprego, e nós temos certeza que hoje vivemos um problema gravíssimo, não só em São Gonçalo, no estado do Brasil, do desemprego. São milhões de desempregados. E quando a gente acaba com a função do trocador, aumenta mais ainda o número de desempregados. Nós precisamos fazer com que essa lei seja cumprida em São Gonçalo. Apresentamos esse projeto de lei em 2017, projeto este que teve até a companhia também de dois companheiros da Câmara, dos vereadores, o vereador Natan, o vereador Lucas Muniz, que junto comigo apresentaram esse projeto. Na verdade, eu havia apresentado antes deles,
Eles apresentaram posteriormente e eu os convidei para serem coautores desta lei. A Lei 860 de 2018, ela foi promulgada vários projetos. A Câmara Municipal encaminhado para ser sancionado. Houve, assim, de certa forma, uma certa má vontade por parte do Poder Executivo. Não sancionou o projeto, mas por descuido da parte deles, também eles perderam o prazo para que pudessem vetar. Eles não tiveram condições de vetar o projeto por perda de prazo. No Poder Legislativo e no Poder Executivo existem prazos que precisam ser cumpridos. E esse prazo não foi cumprido pelo Poder Executivo. Ele não sancionou, mas ele também não vetou. Quando isso ocorre, volta à Câmara dos Vereadores e ele é promulgado pelo presidente da Câmara. Ele foi promulgado, transformou-se em lei 860 de 2018, é uma lei importantíssima que lutamos, fizemos panfletagem com de ônibus, lutamos junto com os trabalhadores rodoviários para que a lei pudesse ser cumprida e temos, assim, convicção de que a luta dos trabalhadores com a população exigindo, ela vai ter um dia que ser cumprida. Para nós, com a vitória aprovada, com a vitória fosse promulgada, hoje a vitória vai ser o dia que a gente conseguir fazê-la ser cumprida. Nós precisamos hoje de uma regulamentação que depende muito mais do Poder Executivo. Tivemos uma reunião com o consórcio, onde lá tínhamos representantes dos empresários, e eles alegaram o seguinte: olha, a gente não foi cumprir a lei, temos que ela ser regulamentada de forma escalonada e que a gente possa ir cumprindo gradativamente. Agora, isso depende do Poder Executivo. O Poder Executivo regulamentando a lei de maneira que, como exemplo, vamos supor que existam 1.000 ônibus rodando em São Gonçalo. O que os empresários colocam, que o Poder Executivo, ao regulamentar, determine um escalonamento assim, de cada ano 100 ônibus colocar o trocador. No outro plano, mais tantos cobradores serem implementados. O empresário, em reunião que fizemos com os representantes deles, é claro, eles colocaram que haveria uma necessidade de uma regulamentação. Fomos ao Poder Executivo, tentamos marcar um encontro entre executivo, autores da lei e empresário, e o executivo enrolou, não houve essa reunião, não foi regulamentado, e nós dependemos dessa regulamentação. Hoje, a cidade de São Gonçalo, cada vez mais desemprego, causa insegurança na população, uma vez que o cobrador, muitas das vezes, o motorista, pelo estresse, ele acaba causando acidentes contra a sua vontade. Isso faz com que a população sofra. Precisamos que seja cumprida, estamos aí para apoiar a luta dos trabalhadores, independente de qualquer coisa, querendo colocar a favor dessa luta, e entendemos que os trabalhadores rodoviários precisam de mais emprego. Então, Paulo, vamos aqui ouvir o Antônio. O Antônio é rodoviário há muitos anos, né, Antônio? Como é que é a vida do rodoviário? O rodoviário que está ali no volante, que tem que cobrar, né? A gente sabe que a qualidade dos ônibus fica muito a desejar, né? A manutenção nem sempre é a manutenção mais adequada. O trânsito na cidade não ajuda muito, porque, né, o crescimento das cidades é uma realidade, né? As cidades são muito mal planejadas. Via de regra, né, a especulação imobiliária domina, né, os executivos, tem força real, né, expande, né, prédios cada vez mais altos, né, em ruas estreitas, e aí, né, carros não acabam mais. Então, a gente sabe, né, que a vida do rodoviário não é fácil. Como é que é isso mesmo, Vernei? Você que é o motorista aqui, né, Paulo? Ele é o cara que está no volante. Como é que é mesmo isso? É ruim, né? Diz pra gente. Paulinho, olha só, eu tenho
eu aposentei com 39 anos só na empresa Rio Ita. Eu tinha 1 ano e 3 meses de 1001, aí vendeu para a Rio Ita, eu fiquei até aposentar. Mas o meu trabalho foi interno, entendeu? Foi na parte da oficina. Porém, a vida do motorista ela é muito complicada, o dia a dia do motorista. Principalmente o trânsito São Gonçalo, as ruas estão muito estreitas, entendeu? Não foi programada para o que nós temos hoje. Então, como o professor Paulo falou, é muito complicado. Nós temos ali 2 retrovisores externos, 2 internos, entendeu? O cara tem que cobrar, levantar o elevador lá para o deficiente, entendeu? Aí, quer dizer, só o fato dele dirigir e cobrar já complica. Aí tem que descer, às vezes o carro está com defeito, o cadeirante deitado não pode ir, e boa parte da nossa frota já é vencida, entendeu? Principalmente da nossa área aqui de São Gonçalo, Niterói, até que está melhorando um pouco. Mas vou te falar, é muito complicado, cara, porque além de dirigir, cobrar e ter esse elevador, o retrovisor que você está olhando, quando cai um passageiro, às vezes o carro está parado, tropeçou, caiu, ao descer a escada, mesmo que o carro parado, esse profissional ele tem que arcar com os custos desse acidente, que às vezes rala, machuca, quando a pessoa tem uma fratura. Então, esse profissional ele é obrigado a pagar isso, entendeu? Assalto, eu costumo dizer que o assalto ele é criminalizado 2 vezes. O ladrão vem e rouba ele, e o patrão depois vem e cobra o assalto. Entendeu? Eu costumo dizer que, infelizmente, ele é roubado 2 vezes. Entendeu? Porque se não trabalhar, se não pagar, não trabalha. E se não trabalhar, você não tem como pagar. Muitas vezes fazem vaquinha na hora da arrecadação para um colega fazer vaquinha para pagar um assalto do outro. Entendeu? Então é muito complicado. A gente tem hoje a média aí de uns 2.000 a 3.000 profissionais com doença do trabalho, São Luís, coluna, o cara fica muito tempo sentado, entendeu? Chega no terminal, às vezes, não tem tempo de ir ao banheiro, entendeu? A lei determina que 5 minutos de cada viagem, pelo menos 40 minutos, 1 hora, ele tem uns 5 minutos de descanso, mas, infelizmente, não era cumprida. Agora, com essa questão de ter que cobrar, ficou pior ainda, entendeu? Eu me prontifico, já teve uma luta aí, a gente tivemos com o Leonardo aí, Jordani, fomos a Niterói, tivemos essa audiência pública, e a gente, infelizmente, fomos embarreirados lá por alguns companheiros, eu posso até dizer assim, que questionou, entendeu? Essa situação. E veio penalizar, assim, o trabalhador e o povo que vive ali dependendo de um bom profissional fazendo um bom trabalho, mas, infelizmente, não tem como ele exercer uma função melhor pelo fato dele estar ali naquela fadiga do trabalho, o trânsito está ótimo. O nosso trânsito hoje ele é complicado, entendeu? Então, eu estou tentando voltar ao sindicato, do qual já tive um período lá, e agora tento voltar para a gente tentar resgatar. Inclusive, Paulinho, nos anos 79, 80, o salário do motorista era 5 salários mínimos. Hoje é 1,5, não chega a 2. O ano retrasado tivemos 3% de aumento. Há 3 anos foi 3%, depois mais 3% em 3 vezes, e agora 2% o ano passado. Esse ano, com essa pandemia, a gente vai ter que negociar, ou se eu já estou falando como se fosse comigo, mas já a gente tem uma saída que vai ser negociar algumas causas sociais e ver o que se pode fazer no próximo dissídio. E que a gente não pode esticar muito, porque a database ficou para o final do ano, quando era todo março. Então, a gente vamos ver aí se a gente consegue trazer essa database para março e esse ano pelas causas sociais. Entendeu? Nós vamos ter muita luta, mas a gente está com luta, toma cuidado, toma aí que o professor Paulo se prontificou, foi lá, fez a lei, está lá, falta só que o prefeito sancionar, entendeu? O Léo lá embaixo, o pessoal lá também em Niterói, a gente está dependendo muito do poder. Infelizmente, o poder executivo nosso, ele é contra, outro é a favor, a gente tem esse problema.
Maricá também, tivemos conversando com o vereador lá, o Felipe, e graças a Deus foi aprovado lá também, mas a gente tem outra questão lá na cidade, uma cidade pequena, e ela é um pouco complicada da gente resolver. Mas também há falta de interesse por alguns governantes por parte do rodoviário, entendeu? Não está tendo um apoio. Então, quer dizer, o vereador faz a lei, aí fica lá dependendo de ajuda, e a gente fica, entendeu, fazendo corpo mole. O Leonardo foi de ônibus em ônibus entrando, fazendo, pedindo o povo para ir para a Câmara para que pudesse a gente votar em fosse favorável. Ganhamos lá no papo, mas perdemos, infelizmente atrapalhou. Então, eu venho a dizer que a gente está aqui de luta e a gente vai ter que lutar, entendeu? Que nós somos uma classe sofrida e, infelizmente, a gente não tem união por falta de apoio, de competência para que a gente pudesse chegar e partir para dentro e apoiar os vereadores que estão, entendeu, nos apoiando. Mas pode contar comigo que a gente está aí. Entendeu, Paulinho? Paulinho, não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Oi, Antônio, eu vou, inclusive, pegando esse gancho que você levanta aqui, porque é o seguinte, o Leonardo, o Paulo, deve, assim, tem um projeto, Leonardo, que tramita lá na Câmara de Deputados, de um deputado do PT da Paraíba, projeto de lei 2955 do ano passado, 2019, que altera o Código de Trânsito Brasileiro. E a intenção do projeto, Paulo, é de punir com multa e apreensão do veículo condutor de ônibus ou de micro-ônibus de transporte coletivo urbano que exerceu ao mesmo tempo a função de cobrador. Está lá na Câmara. Eu imagino o lobby que deve estar sendo feito para que esse projeto não passe, né? Porque não é fácil, né? É uma pressão gigantesca. Mas eu queria... Ainda tem uma questão ainda que a gente esqueceu aqui, mas eu estou me recobrando aqui, é o seguinte, o Detro, aí está assim, a captura de determinados segmentos do Executivo por algumas questões que a gente considera aqui nada republicano. O Detro, que se esmera em fazer fiscalização no transporte alternativo, uma série de questões, alterou uma portaria de 1997, olha, portaria 437, né, que, entre outras coisas lá, né, autorizou a substituição do cobrador, né, do trocador, né, pela questão da bilhetagem eletrônica. E aí ainda tem uma portaria, esta que os empresários se baseiam, né, que é a portaria de 2016, que as empresas se recusam a contratar cobradores exatamente com base nessa portaria. Agora, é o seguinte, a autoridade máxima do município é o prefeito, né? A concessão é municipal. Então, assim, é como o Antônio está falando aqui, né? O professor Paulo, aliás, levantou essa questão da regulamentação. Porque as cidades modernas do mundo afora podem até se gabar, né, de ter ônibus com tecnologia que andam sozinhos, que estacionam sozinhos, mas são cidades que conseguiram um nível de desenvolvimento tal, né, que é possível, inclusive, essa tecnologia ser implementada no transporte urbano, né? Apesar de eu considerar muito riscos, né, um ônibus andar sozinho, aí, né? Considero muito arriscado. Mas, aqui no nosso Rio de Janeiro, e a gente sabe perfeitamente, né, como que as cidades estão abarrotadas de carros, a gente não conseguiu esse desenvolvimento. Por isso que é extremamente temerário, o Léo foi muito brilhante na primeira parte, que é temerário um condutor do veículo, ao mesmo tempo, né, cobrar passagem e ainda ter que olhar para os lados, como o Antônio, né, coloca aqui,
olhar para trás, agora acionar, né, o elevador para o portador de necessidades especiais, tudo isso. Aí eu pergunto, o Léo e Paulo, não seria o caso de questionar exatamente essa autoridade? Porque se tem prefeito, como que o empresário manda, né, na cidade? Não tem como a gente conceber, né, uma situação como essa. Além disso, eu queria que vocês pudessem abordar ainda essa questão das planilhas, né, que é uma outra taxa preta. E dentro dos contratos que estão sendo debatidos, tendo renovação de concessões, está entrando a quantidade de veículos que tem para circular pela cidade, a qualidade dos transportes, a questão da regularidade, ar-condicionado, tudo isso está dentro dos contratos para se debater na hora da renovação da concessão. É isso, e não é o que a gente vê na cidade, Léo. Como é que a gente pode encarar como séria a autoridade municipal que, diante de uma situação como essa, se vê capturado pelo poder de fogo dos empresários? Como é que a gente vai resolver isso? Não dá para deixar os rodoviários reféns de uma situação como essa, de não ter banheiro nos terminais, o rodoviário não poder descansar pelo menos 5 minutos entre uma viagem e outra. Isso é um absurdo. E fazer jornadas exaustivas para poder satisfazer o lucro do patrão. Então, eu queria que vocês abordassem essa questão autoridade sobre a concessão municipal. É o prefeito que tem a concessão. E aí a questão das planilhas, a questão da qualidade do serviço, tudo isso, Léo. Então, Paulinho, eu acho que você pegou num ponto muito importante aí. E tem uma questão que é a árvore e a outra que é a floresta. O sistema de concessões no Brasil é semipúblico, Paulinho. Quase todo mundo sabe, é semipúblico, que o sistema de concessões no Brasil, em quase todos os lugares, está montado em cima de fraude, ajuda indevida e corrupção. E é muito comum. É muito comum. Não dá para a gente fazer uma acusação direta, porque eu não tenho a prova direta, mas quem não sabe que a Getransp, que fiscaliza a barca, passa a mão na cabeça daquele grupo econômico? Quem não sabe no Brasil inteiro que a maior parte dos empresários de ônibus tem um poder político imenso e manda e desmanda e faz o que quer e não acontece nada com os caras? Quem não sabe que sistema de concessão é mal fiscalizado no Brasil inteiro? Então, isso é uma questão grave. E quando bate no transporte, bate nos ônibus, ela, de novo, vai em prejuízo grande da população. Porque na hora de privatizar, igual agora estão falando aí com a SEDAI, na hora de privatizar aparece um monte de cara aí dizendo não, porque vai ser ótimo, porque é eficiência, porque não sei o quê, e vamos privatizar mesmo e tal. E depois, quando dá o problema, o povo paga mais caro, paga uma tarifa absurda, não tem qualidade de serviço e não tem quem fiscaliza. Então, essa questão dos prefeitos é super importante. Aí vai de cada um. Tem prefeito em cidades que tenta ir bem, que batalha, mas o poder político dos empresários de ônibus não é só em relação ao prefeito. Muitas vezes atinge os legislativos. Os caras têm contato e costa quente em muitos lugares, até do judiciário. Mas, no geral, essa questão da gente apertar os prefeitos, ela é muito importante junto com um conjunto de coisas que eu acho que é importante discutir. O real papel das concessões e privatizações no Brasil. Até que ponto esse negócio melhora mesmo ou não melhora o serviço para o povo e a vida dos trabalhadores que estão ali. É um ponto que é importante para a gente investigar. A segunda coisa, qual é a participação real da sociedade quando esses contratos são firmados? Na hora que faz o contrato da concessão, como é que o povo faz para saber o que está sendo concedido e quem é que decide isso tudo, se não é num gabinete trancado, sem ninguém botar o olho naquele documento, sem saber o que está acontecendo? Qual é a participação popular real, a fiscalização que tem? Terceiro, como é que tem mecanismo de controle sobre esse contrato?
Que coisa esquisita, Paulinho. Toda vez que tem um contrato de concessão e o serviço é uma porcaria, ninguém caça o serviço. Que coisa esquisita que toda vez que tem um contrato de concessão que faz o que quer com o povo, arrebenta, cobra caro, descumpre tudo. Eu vou dar de novo o exemplo da Barca aqui para não ficar no exemplo municipal, mas que serve para contrato de ônibus. Quantas vezes o cara faz e acontece, e quantas vezes realmente a concessão é cassada, tem alguma punição? Não tem. Então, essas coisas todas mostram que ainda tem um caminho muito grande para a gente poder avançar até ter uma discussão mais madura a esse respeito. Eu, Paulinho, tenho tentado me esforçar aqui em Niterói para apoiar iniciativas e pessoas como é o caso do Antônio e da turma que está se mobilizando aí. E vocês da CTB em tudo, que são a referência da gente para todas as questões de trabalhador. Porque eu acho que é, de fato, através de uma luta social firme que a gente vai obter transparência das coisas, fiscalização das coisas e também atingir um momento em que a gente possa fazer um debate sério sobre esse negócio de privatização e de concessão. Porque do jeito que é, a gente corre sempre atrás do remendo, que é a hora que já derramou tudo, que já está tudo ruim, que o povo sofre, daí o povo se revolta, a gente faz aquela luta específica e a gente vê o abuso dos caras, porque esse negócio, por exemplo, de acabar com os trabalhadores trocadores, né, de ônibus, né, os cobradores de ônibus, é uma coisa que mostra o desrespeito completo. Os caras fazem. Qual é a transparência disso? A quem perguntou? Quem é que autorizou? Qual é a opinião do povo sobre isso? Quem é que de fato paga esse negócio de concessão no final? Quem é que paga a tarifa? Qual é a força que o usuário, que a sociedade tem nesses acordos que ficam escusos embaixo do pano? Então é muito importante a gente dar força a esses movimentos, a gente trabalhar essas questões e principalmente chamar o povo para essa luta. Porque não veio de Marte, não é a empresa do cara que quer porque ele é dono, é uma concessão pública, pô. E a gente vai precisar cada vez mais debater essas questões. Eu penso que, em caso de prefeito, tem de todo tipo, tem prefeito que luta contra isso. Aqui em Niterói, eu acho que até no sistema de reajuste tarifário, a gente tem uma coisa boa, porque é a primeira vez, é cara a tarifa, é cara. Eu fui um dos vereadores que assinou a CPI do ônibus em Niterói, é cara a tarifa. Mas ainda assim, se você olhar a média histórica de Niterói, Paulinho, ela é injustificável. Porque, para falar um exemplo aqui da minha cidade, é um dos quilômetros rodados mais caros do Brasil. O preço da passagem de ônibus em Niterói é mais alto que o preço da passagem do Rio. Você, para sair do centro de Niterói e ir para Santa Rosa, que é 3 quilômetros, 2 quilômetros, sei lá, 4 quilômetros, vou dar muito, de rodagem, você paga mais caro que sair do centro do Rio de Janeiro e ir para Madureira, e ir para um bairro longe do Rio de Janeiro. Paga uma passagem mais cara em Niterói do que isso. Mas ainda assim, pela primeira vez em muitos anos, os preços praticados em Niterói são finalmente um pouco menores do que os do Rio. Porque muitas vezes o preço geral da passagem, o preço total da passagem, o preço absoluto da passagem era maior do que o do Rio de Janeiro. Então é um negócio injustificável, coisa de maluco mesmo. Então tem prefeito que está tentando mais, tem prefeito que está tentando menos, mas no geral tem que passar limpo a questão do regime de concessões. E Paulinho, eu queria, você sabe, eu queria me justificar com as pessoas que estão assistindo. Hoje está tendo a sessão da Câmara e eu vou ter a oportunidade de tratar com o líder do governo a aprovação em Niterói de uma outra coisa que ajuda muito trabalhadores, que é o auxílio emergencial da cultura de Niterói. Vai ter esse Geraldo Bolsonaro, que a relatora foi a nossa grande deputada do PCdoB, Jandira Fegali, e que agora vai atingir as cidades todas para ajudar a cultura, e nós temos um projeto de lei de Niterói. Deixa eu ficar isso para o Antônio, para o Paulo também. E a gente está em discussão aqui para fazer esse projeto passar. E ele está escalado. Na sessão de hoje eu vou ter uma interação com o líder do governo para ver que manejo a gente dá a ele. Então eu não consigo ficar aqui até o fim da live, mas é por uma razão justa, que eu tinha avisado o Paulinho e o pessoal da CTB um pouquinho antes. Eu queria, por fim, Paulinho, agradecer você pela chance de vir aqui falar um pouquinho da questão dos transportes e dar testemunho dessa luta do Antônio, dessa luta do pessoal que está junto com o Antônio, porque eu vi na Câmara de Niterói, eu vi a posição que eles tiveram, eu vi eles mobilizando os trabalhadores e eu vi a forma como eles lutam, são gente séria e estão dispostos a enfrentar esses problemas dos rodoviários que afetam todo o povo trabalhador de Niterói e de várias outras regiões. Então, te agradecer. Você fique à vontade.
nós vamos voltar a esse assunto ainda. Eu estou acompanhando aqui pela nossa comunicação, tem muitas intervenções aqui, tem muitas contribuições. É um tema que suscita muito debate. Tenho certeza que você dará grandes contribuições. Inclusive, na questão da cultura, nós vamos depois agendar para fazer um debate sobre a questão da cultura. É fundamental que os trabalhadores compreendam que esta é uma pauta dele, né, faz parte, né, da necessidade do povo compreender, né, que a mudança que a gente tanto preconiza, né, da emancipação da classe trabalhadora também passa pela cultura, né? Acho importante a sua contribuição. Nós já sabíamos que você está com essa agenda aí na Câmara de Vereadores, mas nós vamos acioná-lo mais vezes, né? Porque a CTB é uma central que está em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Assim como o professor Paulo, nós vamos demandar para um assunto de interesse fundamental para São Gonçalo, que é a questão do saneamento, né? Será a próxima pauta que nós vamos fazer com o professor Paulo, porque saneamento, né, na questão como está colocada da privatização da cidade, será um tema de extrema importância. Tenho certeza que a audiência será grande. Léo, você fique à vontade, né? Nós vamos continuar aqui com o professor Paulo e o Antônio, e Paulinho, logo a gente Paulinho, tem uma Paulo, nova sala, eu te chamo. Tá joia. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez aí, me desculpar, porque é uma coisa que me pegou, a pauta desse negócio me pegou no contrapé. E, Paulinho, quero muito fazer isso da cultura aí, que a gente tem muita coisa boa para dizer. E se bobear, eu já vou voltar com a vitória aqui de Niterói, que vai ser importante. Importantíssimo isso. Valeu. Um grande abraço, Léo. Abraço, valeu. Tudo de bom, companheiro. Um abraço, Léo. Valeu, camarada. Lá para você. Estamos juntos. Então, Paulo, eu vou então passar aqui para você, né, aquela mesma pergunta que eu fiz ao Léo, né, sobre essa questão da autoridade máxima do município, do prefeito, em frente a essa questão, né, da ofensiva dos empresários sobre as questões que são de interesse coletivo. Há uma autoridade, há uma Câmara de Vereadores que debate a lei, que vota a lei, que aprova a lei, o prefeito sanciona a lei, ou no caso aí de São Gonçalo, ele não fez uma coisa nem outra, mas a Câmara de Vereadores promulgou a lei. Então a lei existe, né? Então é para ser cumprida. E como é que fica isso? A gente tem ainda necessidade de debater a questão da transparência da planilha. Essa malfadada planilha que a gente nunca sabe o que tem lá dentro. E aí a questão da qualidade dos ônibus fica a desejar. A quantidade de ônibus circulando pela cidade também é uma outra questão, principalmente na hora que os trabalhadores e as trabalhadoras mais precisam, né, na parte da manhã, na parte da noite, ou mesmo de madrugada, faltam ônibus, não tem ar-condicionado conforme a lei determina. Enfim, essa questão é fundamental. E a gente se pergunta, cadê o prefeito? Onde estão os prefeitos dessas cidades que não fazem a lei ser cumprida? Será que eles foram capturados mesmo pelo interesse, né, dos empresários? Não é isso mesmo? Passar para o professor Paulo aí, depois o Antônio também pode abordar a mesma questão. Paulinho, Antônio, eu quero dizer para vocês que muitas das vezes o cumprimento de uma lei ela depende muito do executivo. O executivo tem uma secretaria de transporte, que tem os fiscais da secretaria, que deveriam estar na rua, vendo as condições dos ônibus, que muitas das vezes tem ônibus que o passageiro usuário entra, está com o vidro quebrado, com chuva, muitas vezes o passageiro é respingado por chuva, e outros casos de falta de higienização dos ônibus. Tá? Eu acho que o Poder Executivo, tendo uma lei aprovada pela Câmara e promulgada, cabe a ele fiscalizar. E nós somos uma cidade que os prefeitos, entra prefeito, sai prefeito, não tem um compromisso
com os trabalhadores e com a sociedade usuária do transporte público. Tá? A impressão que se tem é que o Poder Executivo tem mais compromisso, o empresário tem preocupação. Porque se o empresário coloca que para ele cumprir a lei tem que ter uma regulamentação, poxa, eu acho que numa situação onde o desemprego é alarmante e o empresário está se colocando no sentido de querer cumprir e coloca que depende do Poder Executivo regulamentar para que ele possa gradativamente cumprir a lei, poxa, deveria partir do prefeito o desejo de unir-se com os autores da lei, unir-se com os empresários, sentar numa mesa e ver, vamos regulamentar. No primeiro ano pode botar 100 ônibus com trocador. Empresário, isso dá para a gente cumprir. Segundo ano, mais 100 ônibus. Só que o Poder Executivo não tem nenhum interesse. Quando o governo, logo no primeiro de governo, em 2017, o atual motivo do aumento de mais de 14% nas passagens. O nosso mandato entrou na Justiça exigindo que o Ministério Público acompanhasse isso e impedisse esse aumento. Poxa, em Niterói, que tem uma cidade onde o transporte público é bem melhor e de mais qualidade, o aumento não chegou nem a 7%, o aumento da tarifa. E aqui em São Gonçalo chegou a 14,5%. Absurdo. E quem concede esse aumento é o Poder Executivo. Aumento para o empresário e mais lucro, num momento onde tira-se os trocadores. Quando se trocador, não é que o empresário quer economizar, não. Na verdade, ele quer lucrar muito mais do que já lucra. Tá? Que quando ele deixa de pagar o trocador, ele aumenta a sua faixa de lucro. Porque, na verdade, ele vai ganhar muito mais. Tá? Então, a ganância é muito grande. Agora, a gente vê que, por parte do Poder Executivo, há uma má vontade de regular isso. Era necessário termos prefeitos preocupados e comprometidos com a luta dos trabalhadores. Lutamos para que a gente possa, em São Gonçalo, um dia, ter um prefeito comprometido com a luta dos trabalhadores. Esse é o nosso caminho, o nosso desejo, e acreditamos que um dia vamos conseguir isso. Professor Paulo, esse a gente espera. Eu vou passar aqui para o Antônio, o Vernei, para que ele manifeste a opinião dele sobre isso que nós estamos falando aqui, sobre essa questão desse conflito, entendeu, Antônio? Desse conflito entre os poderes aí e o setor empresarial, porque parece, né, que os empresários capturaram, né, o Paulo, acho a melhor palavra, né, capturaram o Poder Executivo. Preço de passagem sem nenhuma transparência, que o povo não sabe, né, como é que é feito esses cálculos, qualidade de ônibus, não tem regularidade, pressão sobre os rodoviários. E aí? Né? Aonde a gente vai parar? E o caminho? O caminho é a pressão popular, não é isso? É a pressão popular, não existe outro caminho. Né? Não existe outro caminho. É a categoria dos rodoviários, são as associações de moradores, né? São os trabalhadores de um modo geral, porque essa responsabilidade não pode estar somente para os rodoviários, é um problema de toda a classe dos trabalhadores. Não é isso? Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa ver como é que resolve, porque nós estamos percebendo, Paulo, que esses aumentos vai chegar uma hora em que nós não teremos condições de arcar com o nosso orçamento, porque o desconto vem no contra-cheque dos trabalhadores. Né? E é isso. Eu vou passar aqui para o Antônio para a gente falar sobre isso, Antônio. Então, Paulinho, a questão do motorista dirigir e cobrar, ele deveria, no mínimo, ter uma comissão que tirasse essa diferença. Ou então, tivesse um aumento
que só estivesse, entendeu, as dificuldades dele. Mas não, ele trabalha, exaustiva a nossa jornada. São 7 horas a jornada de trabalho, mas nunca faz 7, é 7h30, 7h40. 7 horas é muito difícil, a não ser que escolha o carro, aí fica, às vezes, devendo a empresa o horário, o dia. O trabalhador faz a jornada dele, se deixasse, mas ele recorre ao despachante, pede para recolher o carro dele, e ele fica devendo hora para casa, entendeu? Como se ele tivesse recolhido o carro. No entanto, não é. A empresa recolhe o carro e ele ainda tem que pagar horas depois que ficou devendo. E uma jornada de 7 horas, nossa, a gente tem que tentar reduzir isso, que é muito puxado, entendeu? Essa dupla função, essa jornada, os caras têm que pagar a avaria. Quando tem um acidente, como eu falei, ele tem que pagar aquelas despesas médicas da pessoa, porque vem descontado no contra-cheque. Não vem constando como acidente, ele vem como vale. Assim não vale aqui de tanto, mas não especifica a causa desse vale, entendeu? Referente ao que foi que ele pegou esse dinheiro para pagar. Então, hoje está muito difícil o cara ser um motorista e trabalhar tranquilo, porque não consegue. A jornada é muito extensiva, 7 horas de trabalho, e é muita coisa para ele fazer. Entendeu? O que a gente nem, a categoria nossa não é nem regulamentada. Uma cesta básica, 240. A cesta básica de ficaria aí para 700, 800 reais. Se eu não me engano, em Niterói está devendo uns 800 reais. Entendeu? E a gente, uma cesta básica de 25 reais. Entendeu? Então, a gente vamos lutar aí nesse ano por melhorias todas sociais, que essa pandemia está rodando 30%, agora está começando a rodar 50% nos jovens. Quando estava tudo na rua, era 2% de aumento que oferecia. Você imagina esse ano a dificuldade que vai ser. Entendeu? É como está falando aí. O poder, a ganância, o poder está na mão dele e a ganância também. E o trabalhador cada dia mais massacrado. Mas a gente vamos mudar esse quadro aí, se for a vontade de Deus, e a gente vai mudar esse quadro. A gente vai ter o trabalhador junto com o professor Paulo Leonardo, junto na Câmara. Vamos pressionar esses vereadores, vamos chamar os deputados que querem nos ajudar em nossa causa. A gente tem que chamar o povo para que a gente possa nos ajudar, porque eles também sofrem junto com o trabalhador. Porque quando ele está cansado, ele trabalha revoltado, às vezes não é dele, mas ele está tão estafado que ele acaba, tadinho. Às vezes, nós temos um companheiro aí, Paulinho, que passou vários companheiros no volante, entendeu? Não tem uma revisão médica periódica legal, entendeu? Tem gente que, infelizmente, estão infartando em volante e nem uma medicação o cara não tem condições de fazer, entendeu? Então, a gente tem que nos unir para que a gente possa mudar esse quadro aí. Eu não vejo outra solução sem que a gente faça uma união. Entendeu? Hoje, por exemplo, foi suspensa, não fugiram do termo que faz parte do trabalhador. Por ordem judicial, a nossa eleição seria segunda e terça do Sindicato Rodoviário. Entendeu? Para que a gente possa tirar algumas dúvidas, para que façamos um pleito, tenhamos um pleito com transparência, do jeito que o trabalhador quer, porque ele já não aguenta mais. Entendeu? Então, vamos lutar, vamos ajudar o Leonardo, professor, se precisar, ele pode contar conosco, o trabalhador rodoviário vai se fazer presente, como fez há pouco tempo aí no passado. Tá bom, meu amigo? Nós estamos aqui chegando no final, Paulo, mas eu, assim, mandar um abraço aí para o Marcelo Schmidt, que está nos acompanhando aqui, o Marco Antônio de Almeida Santos, o Paulo daqui, né? Temos aqui o Marco César, temos algumas pessoas que mandaram um abraço aí para você, Paulo, André Tinoco, Edna Moura, Tatiana Lula Borges. Olha, boa noite, Tatiana. Tatiana é nossa companheira aí da educação, nosso camarada Edson, a Jéssica. Enfim, temos aqui diversas pessoas participando aqui, inclusive tem o companheiro Edson Sampaio. Ele mandou uma mensagem: existem leis federais que proíbem a dupla função do motorista de transporte coletivo. Lei que regulamenta a função de cobrador
falta união para conseguir o êxito da classe do Legislativo Municipal, da população que sofre desemprego. Vamos focar nas leis federais que existem, cobrador. Então, é exatamente isso que a gente está falando, o Edson. A Câmara de Vereadores aprovou em São Gonçalo, há um debate em Niterói, Rio de Janeiro já aprovou, São Pedro da Aldeia já aprovou, Petrópolis já aprovou, em diversas câmaras de vereadores aqui no nosso estado, essa lei já passou. Mas, como a gente está vendo aqui em São Gonçalo e também vimos em Niterói, há uma pressão muito grande da classe empresarial, né, que não permite que esse assunto vá, de fato, né, para um nível de debate onde o interesse público seja o carro-chefe da discussão. É isso que nós estamos falando aqui. E não é fácil derrotar esses lobbies. A gente sabe muito bem, aqui no Rio de Janeiro, há investigações sobre empresários do setor de transporte. Enfim, é uma batalha mesmo, Paulo. Eu agradeço muito aqui a sua presença e também do Antônio. Vamos passar aqui para as considerações finais, Paulo. Mas eu queria que, nas suas considerações, e a sua e do Antônio, destacasse o papel do Legislativo, né? E o Antônio destacasse o papel da classe trabalhadora na luta pela regulamentação da lei que foi aprovada aí na Câmara de Vereadores de São Gonçalo, porque ela está um passo à frente, né? A lei já foi promulgada, né, Paulo? E ela depende de uma regulamentação que é para poder, de fato, essa realidade vir a acontecer. Então, passo aqui para o Paulo para as considerações finais e gostaria que ele levantasse, ele abordasse exatamente o papel do Legislativo nessa briga pela regulamentação. E o Antônio, o papel da classe trabalhadora na conquista desta regulamentação. Então, vou passar aqui para o Paulo e deixo o Antônio encerrar a nossa live. Paulinho, Antônio, e a todos que Paulinho, Antônio, vocês todos que participam nesse momento dessa live. Quero dizer que o papel do Legislativo é apresentar um projeto, debater, discutir, votar, aprovar. É aprovado. Após isso ser feito, compete também a nós, Legislativo, fiscalizarmos o cumprimento. Fiscalizamos a Secretaria de Transporte e o Executivo. A lei não estava sendo cumprida. Buscamos os empresários para uma conversa, para cobrar. Deveria ser do Executivo, através da Secretaria de Transporte, exigir o cumprimento. Os empresários mostraram interesse até em cumprir. Colocaram que a dificuldade era grande para colocar trocador em todos os ônibus no mesmo momento. E colocaram como condição a regulamentação. Regulamentação esta que o prefeito tinha obrigação de fazer, independente da boa vontade e do empresário estar sugerindo ou não. E o prefeito, mesmo com a sugestão dos empresários, não regulamentou. Encaminhamos ao Ministério Público para que fosse cobrado o cumprimento dessa lei. E até hoje a lei não está sendo cumprida. Vemos que o papel do Legislativo está sendo cumprido, agora o papel do Executivo não está. Uma cidade, para se desenvolver, os trabalhadores terem os seus direitos garantidos, é preciso também ter um gestor que tenha interesse nas questões da sociedade. E nós não vemos isso na nossa cidade. Para isso, é preciso a união dos trabalhadores, que o Poder Executivo, quando ele não cumpre o seu papel, ele está deixando de atender a ansiedade do povo gonçalense. E quem representa o povo gonçalense? O Poder Legislativo, os vereadores. Se os vereadores aprovarem e querem que tenha o trocador dos ônibus, significa que a população gonçalense quer que tenha o cobrador, porque os vereadores representam a população. E quando esse prefeito não atende o anseio da população, ele está andando na contramão. E nós precisamos que essa lei seja cumprida.
E, para isso, é necessário a união dos sindicatos, dos trabalhadores, com o Poder Legislativo e pressionar o Poder Executivo para que faça com que essa lei possa ser cumprida. Eu quero aqui deixar um grande abraço para o Paulinho, para todos da CTB, um grande abraço para você, Antônio. Eu não o conheço pessoalmente, mas quero ter a satisfação de poder dar-lhe um abraço, conhecê-lo. Tá? O Léo já saiu, mas quero dizer que foi muito boa a participação também. E assim, a gente vai estar sempre juntos, dentro do interesse da população e dos trabalhadores. Uma boa noite a todos. Paulinho. Desculpa, Antônio, como que nós vamos fazer a pressão no Executivo aí para arrancar essa lei para valer? Paulinho, primeira coisa, o trabalhador tem que se unir, porque hoje eles já não acreditam mais. A classe nossa está igual cego e tiroteio, usar o termo mais certo. Um para lá e outro para cá. Quando eles passarem a confiar em seu sindicato, o seu sindicato se fazer presente, entendeu? Ir à luta, porque é uma classe que, se quiser, para o país, como caminhoneiro. Mas, infelizmente, a boa parte aí, ele não tem, entendeu? A quem confiar, que seria, no caso, o sindicato dele que não o apoia. Entendeu? Então, a hora que a gente pega a começar a trabalhar essa categoria e fazer um movimento de parar geral, eu te garanto que aí vai voltar 6 horas de trabalho, a gente vai ser respeitado, porque o que está faltando é isso, é credibilidade na parte do sindicato. Infelizmente, a gente está assim, sem ter em quem confiar. Então, as pessoas não vão, às vezes, a um debate, não vai à Câmara, porque a gente tem uma certa dificuldade, porque já não acreditam mais. Aí vai aquele pessoalzinho ali que é colega, que é amigo, mas o maciço mesmo, que chama categoria com 13 mil associados, como passou a semana aí um documento sindicato, não vai 2.500 pessoas. Se for 300, 400 pessoas, já vai começar a mostrar força. E se a gente se unir, meu amigo, fechar lá mesmo a Boa Ventura aqui em Niterói, e a subida da ponte, acabou, não sai mais ninguém. Só que, para isso, nós temos que nos unir e ir para a luta. A gente somos um sindicato forte. Infelizmente, falta a liderança que está começando a aparecer agora. E a gente vamos destacar e vamos mostrar para a sociedade que a gente, trabalhando melhor, em condições, vamos dar melhor tratamento a eles também. Entendeu? Eu vejo que a saída é essa. Tá? E meu abraço aí para você, para o professor, para o Léo, para o Marcelo, para o pessoal que está me ouvindo, dando, entendeu? Essa moral para a gente aí. Valeu, meu amigo? Estamos juntos, somos mais fortes. Isso. Eu quero agradecer aqui em nome da nossa direção, da CTB do Rio de Janeiro, ao professor Paulo, pela gentileza de ter compartilhado conosco aqui essa mesa. Ao Léo, que já saiu, né? Estava com um compromisso aí na Câmara de Vereadores de Niterói. Eu já anuncio aqui que em breve nós vamos fazer essa cultura, porque é fundamental, Paulo. O debate interessa para as trabalhadoras. Assim que o Léo ter mais informações, nós faremos esse tema aqui para debate. Agradecer aqui a presença do Antônio, agradecer a participação de diversas pessoas que mandaram aqui mensagem para o grupo. E a última que me chegou aqui foi do Edson Simpatia, né? Agradecer pela sua colaboração, né? E dizer que o país hoje tem uma necessidade imensa de gerar emprego. Exatamente isso que nós estamos falando aqui. Né? O Brasil passa por um momento muito difícil, com várias crises simultâneas, uma crise política, né? De um governo que, ao invés de dar rumo para o país, pelo contrário, né? Cria mais tumulto para o país. Uma crise econômica, né? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, nós viemos já desde 2016 aí, com índices alarmantes de desemprego, uma crise social, né? Derivada da questão econômica, questão do desemprego, e uma crise sanitária, né? Motivada por essa pandemia. Ao encerrar essa live aqui, eu faço uma homenagem
né, a todos aqueles e aquelas, né, que vieram a óbito, né, trabalhadores do serviço essencial, inclusive os rodoviários. Deixa aqui a nosso pesar, né, por esse número absurdo de trabalhadores que vieram a óbito, tiveram se contagiar por falta de cuidados, né, principalmente das autoridades políticas. Daí, o presidente da República deveria ser o mandatário primeiro a dar exemplo, mas é o primeiro a não dar exemplo, e as diversas autoridades, se não cuidaram, né, não tiveram ali a liderança necessária para que essa questão da pandemia não fizesse tanto mal a milhares de lares brasileiros. Então, um abraço a todos. Na quinta-feira que vem, nós estaremos debatendo a situação da economia do Rio de Janeiro, né? O antes, o durante e o pós-pandemia. Então, já fica aqui o convite a quem está nos assistindo para, na quinta-feira que vem, às 18 horas, entrar na página da CTB, onde nós estaremos aqui debatendo mais um assunto de interesse dos trabalhadores, das trabalhadoras e do povo, do modo geral, do nosso Estado. Um grande abraço, mais uma vez, obrigado e até a próxima. CTB, a luta é para valer.